E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão sobre as ordens, classes e valor posicional. Olha o que eu preparei para vocês. Esse daqui vai ser o nosso quadro de ordens e classes. Vamos fazer junto comigo? Olha só. Esse quadro ele é dividido em várias partes. As primeiras partes são aquelas partes que nós estudamos desde o primeiro ano, que são as casinhas, que nós chamamos de casinhas, mas são as ordens das unidades. As unidades, elas são chamadas de primeira ordem. Então, elas são igual caranguejo, ela fica de trás para frente. Então, é a casinha das unidades. Depois da unidade, a gente já conhece, vem a dezena. A dezena está na segunda ordem. Depois da dezena, para completar o time, vem as classes, a ordem da centena. Ela está na terceira ordem. Vocês conseguem ver que aqui está na primeira, na segunda e na terceira ordem. Cada um tem o seu valor posicional. Essas ordens são as posições. Então, olha só o que acontece. Quando você tem 3 ordens, nós temos a chamada classe. Nós temos uma classe. Essa classe, ela é chamada de classe das unidades simples. É a primeira classe. Então, essa classe das unidades simples, elas são compostas pela unidade, dezena e a centena. Depois disso, nós temos uma segunda parte, uma segunda etapa, que são as classes dos milhares, que são chamadas de unidade de milhar, que está na quarta ordem. Após a unidade de milhar, nós temos a dezena de milhar. Vocês conseguem perceber que é uma sequência que continua praticamente a mesma coisa? Só muda só o nome. Então aqui são as dezenas de milhares, a quinta ordem. E por último, a centena de milhar, que é a sexta ordem. Esse conjunto, esse grupinho aqui dos milhares recebe um nome, é a segunda classe, classe dos milhares. Conseguem perceber as ordens das coisas? Como cada um tem a sua posição, como cada um tem a sua classe. Então, olha só, quando a gente fala assim, ó, vamos ver qual é a posição do número tal. É só você olhar na tabela de ordens e classes e você vai encontrar. Vamos supor que eu tenho o número 1243. O 1000, ele está na classe dos milhares. Esse 1, ele corresponde a 1000, porque ele está na classe dos milhares. O 2, ele corresponde a 200, porque ele está na classe da primeira classe e na ordem da centena. O 4 corresponde à classe, a segunda ordem, da classe da dezena. E o 3 corresponde à classe, primeira classe das unidades. Olha só que interessante. Quando a gente fala assim, ó, qual é o valor posicional do número 1? Quando a gente fala posição, é onde ele se encontra. O número 1, ele termina, uma forma simples de dizer, ele termina na unidade de milhar. A unidade de milhar está na segunda classe, quarta ordem. Então, a posição do número 1 é segunda classe, quarta ordem. Se eu perguntasse do número 2, o número 2 ele estaria, ó, não é na segunda classe mais, porque ainda está aqui para trás, é na primeira classe, na terceira ordem. O 4 seria na primeira classe, segunda ordem. O 3 seria na primeira classe, primeira ordem. E se aqui tivesse um outro número? Se fosse 61.243, o 6 estaria na classe segunda e estaria na quinta ordem. Viu como é simples compor os números? Se você tem alguma dificuldade, faz essa tabelinha que você não vai errar. Até a próxima aula.